Em Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6, o autor diz: Estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Bom, a primeira coisa, nós precisamos entender o contexto onde essas palavras estão inseridas, o contexto em que elas foram ditas. No capítulo 12 começa com o autor aos Hebreus mostrando que temos uma nuvem de testemunhas a rodear-nos e nós precisamos e devemos nos desembaraçarmos de todo o peso, de todo o pecado, para podermos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele fala para olhar e considerar Jesus como exemplo para nós. Nos versos 5 e 6 ele fala especificamente da correção. No 4 ele diz: na nossa luta contra o pecado ainda não resistimos até o sangue. Ele fala da luta contra o pecado e ele fala da correção nos versículos 5 e 6. E dos versos 7 em diante, ele vai falar que a correção é uma demonstração da paternidade de Deus. Deus corrige porque somos filhos, porque nós não somos bastardos. Deus corrige para sermos participantes da sua santidade. E no verso 12 ele diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então os versos 5 e 6 estão dentro desse contexto, Está dentro desse contexto onde nós precisamos nos desembaraçar de todo o pecado, na nossa luta contra o pecado. Deus corrige porque nos ama, Ele demonstra a sua paternidade, Ele corrige para sermos participantes da sua santidade, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Obviamente nós precisamos entender, e acho que a pergunta que não quer calar é: qual é o padrão então que Deus usa para corrigir os seus filhos? Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6 especificamente, a palavra grega sugere, está em foco o treinamento de crianças. A palavra corrige significa criar, educar, corrigir, dar orientação, disciplinar. Hebreus está fazendo uma citação do livro de Provérbios, do capítulo 3, versículos 11 e 12, especificamente verso 6 de Hebreus 12 é uma citação de Provérbios 3, 11 e 12, onde Provérbios diz: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades na sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Lá em Provérbios capítulo 3, 11 e 12, a palavra repreende no hebraico significa mostrar que está certo, convencer, condenar, reprovar, argumentar, ser castigado. Obviamente, como eu disse, qual é o padrão então que Deus usa para corrigir? Eu acredito que o Apocalipse e a mensagem de Jesus às 7 igrejas sejam um claro exemplo de um padrão que Deus usa para corrigir. Apocalipse capítulo 3, verso 19, o Senhor Jesus disse: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. E a palavra repreender, disciplinar especificamente é o mesmo termo usado em Hebreus capítulo 12. Então entendemos e precisamos olhar para o Apocalipse, porque Jesus diz que repreende e disciplina porque ama. Qual é o padrão que Jesus usou para corrigir aquelas igrejas? 7 igrejas, 5 delas haviam comportamentos pecaminosos, comportamento que não estava agradando ao Senhor. E o que é curioso, que nas 5 igrejas, o padrão usado por Jesus para corrigir foi o mesmo. Ele argumenta para com a igreja, reprova, condena, demonstra o que a igreja no seu comportamento não está agradando, ele oferece a oportunidade de arrependimento e ele anuncia as consequências caso o arrependimento oferecido não for abraçado. Um exemplo disso, eu poderia mencionar todos, mas para não ficar extenso demais o vídeo, a igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, falando a igreja de Éfeso, ele elogia as obras, as últimas obras mais numerosas do que as primeiras, e ele diz no verso 4, tenho porém contra ti o fato de que você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde você caiu. Então ele está argumentando, reprovando, procurando mostrar à igreja aquilo que não estava agradando a ele. Então ele diz: lembra de onde você caiu, volta à prática das primeiras obras, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, ou seja, se você não se arrepender, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não arrependas. E esse padrão vai ser repetido em todas as outras 4 igrejas, como eu disse, das 7, 5 havia necessidade de correção
por comportamento pecaminoso que não estava agradando ao Senhor, e Jesus vai usar o mesmo padrão. Ele mostra aquilo que não está agradando a Ele, Ele oferece a oportunidade de arrependimento e aí anuncia as consequências caso o arrependimento oferecido não for abraçado. No caso da igreja de Éfeso, as consequências eram: eu vou vir contra você e vou mover o candeeiro do lugar caso você não venha se arrepender. Qual é o padrão então que nós aprendemos de correção usado pelo próprio Senhor Jesus? Porque lá em Laodiceia, repreendendo a igreja por causa da sua mornidão, Jesus diz: eu repreendo e eu disciplino porque eu amo. Então qual é o proveito da disciplina? É demonstração da paternidade, é para sermos participantes da santidade, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. É uma forma e uma expressão do amor do Senhor Jesus para com os seus, e o próprio Senhor Jesus diz e mostra qual é o padrão: argumenta, reprova, procura convencer aquilo que não está agradando a Ele, oferece a oportunidade de arrependimento e anuncia as consequências caso o arrependimento oferecido não for abraçado. Tem consequências caso o arrependimento oferecido não for abraçado, mas as consequências, elas são resultados de não haver arrependimento, da pessoa ou do comportamento ou da igreja continuar obstinada no comportamento e práticas que o Senhor já demonstrou claramente que não agrada. O que nós precisamos entender é que o próprio capítulo 10 de Hebreus, dentro de todo um contexto maior da epístola, mostra que nós já fomos santificados pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Hebreus 4 diz que temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós nas nossas fraquezas. Então, quando o capítulo 12 diz que nós precisamos e devemos nos desembaraçar de todo o peso do pecado, é porque Deus já o fez em Cristo Jesus por nós, nos livrando da escravidão, do poder do pecado. E nós podemos hoje nos desembaraçarmos e vivermos e corrermos velozmente essa carreira que nos está proposta. Se houver na vida daqueles que deveriam estar correndo velozmente a carreira, se houver na vida deles embaraço com o peso e com o pecado, haverá correção. Por que haverá correção? Porque Deus demonstra a sua paternidade. Deus corrige para aproveitamento. Deus corrige para sermos participantes da sua santidade, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Bom, espero que você tenha sido abençoado. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal para mais conteúdos como esse. Sejam abençoados na prática da palavra. Um grande abraço.